Povo abençoado, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Já estou aqui mais uma vez para o nosso devocional Amanhecer com o Pai. Vamos lá? O nosso tema de hoje é De Menino a Herdeiro. É um devocional a respeito de amadurecimento espiritual. E o nosso texto bíblico de hoje está aqui na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 4, verso 1, onde a Bíblia diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Se nós pegarmos esse texto bíblico no original do grego, uma tradução mais literal seria algo mais ou menos assim: Digo, porém, enquanto o herdeiro é criança, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Queridos, eu estava meditando neste texto bíblico, embora Paulo está aqui fazendo uma comparação àqueles que estavam debaixo da lei para aqueles que passam a estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, com a chegada de Cristo, considerando então quem estava debaixo da lei como crianças imaturas e herdeiros maduros, aqueles que passam a estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mas é um texto também que nos serve para nós meditarmos a respeito de amadurecimento espiritual. Olha que interessante o que o texto está dizendo, que quando o herdeiro, mesmo sendo senhor de tudo, mesmo sendo dono de tudo, mas se é uma criança, não tem diferença nenhuma de um escravo, de alguém que está sob cuidado de alguém, sob tutores, e então não pode desfrutar da herança. Contudo, é um texto que nós precisamos prestar atenção para um apelo que há no sentido de que nós precisamos amadurecer espiritualmente. E quando eu falo sobre isso, muitas vezes nós não estamos desfrutando da herança que nós temos em Cristo Jesus por falta de amadurecimento espiritual. E por causa disso, o nosso Deus nos coloca num processo de amadurecimento. E eu tenho que te dizer o seguinte: amadurecer dói, crescer dói. Então o Senhor pode ter te colocado em um processo de amadurecimento, e eu tenho certeza que Ele fez isso, e você pode não estar entendendo nada, porque de fato é algo difícil da gente passar, é algo difícil de assimilar. Mas se Deus te colocou em um processo de amadurecimento que faz você estar muitas vezes até chorando, dizendo eu não aguento mais, para mim está difícil, o Senhor está dizendo, eu só estou querendo que você amadureça para que você possa desfrutar da herança, porque só pode desfrutar da herança quem é espiritualmente maduro. Quando nós olhamos para este texto sagrado, a palavra que nós temos aqui para menino é népios do grego. E népios é uma criança imatura, uma criança que ainda não fala, é uma criança pequena. Então imagine que uma criança pequena não tenha condições de desfrutar de uma herança. Quando nós pensamos dessa forma, quando nós pensamos nisso, é o mesmo que eu te dizer, você teria coragem de dar um carro nas mãos de uma criança de 5 anos, de uma criança de 3 anos, ou de 2 que mal fala? Você teria coragem de dar um carro nas mãos dessa criança? Eu tenho certeza que não, porque essa criança certamente poderia se matar com esse carro, matar alguém, porque não tem preparo psicológico, físico para poder manusear um carro. Assim somos nós, de uma forma espiritualmente falando. Se nós não tivermos maturidade espiritual, nós não podemos desfrutar de toda a herança que já está disponível para nós. Está disponível. Tem algo que já está disponível para a sua vida e que você não está desfrutando por falta de amadurecimento espiritual. Há um convite de Deus, há um convite do céu para a sua vida neste devocional, que é: permita que o Senhor Jesus amadureça você. Se permita amadurecer,
pois Deus está querendo te levar a um nível de intimidade com Ele. Quando nós chegamos aqui em servo, em nada difere de servo, a tradução melhor aqui seria para escravo mesmo. Escravo que é alguém que está sob autoridade, é alguém que não tem autonomia, é alguém que está sob posse de outro. Então é a esse tipo de pessoa que Paulo está comparando. Então o menino, ele é imaturo, ele não tem autonomia, né? Ele precisa de tutores. Já o herdeiro não, o herdeiro ele é livre, o herdeiro ele é consciente da sua posição. O herdeiro que já amadureceu, o herdeiro que já adquiriu um nível de maturidade espiritual, ele tem consciência da sua posição, ele está pronto para assumir responsabilidades. Se você parar para analisar comigo, o que eu estou tentando dizer com isso para você? Irmãos, o herdeiro só passa a viver como senhor de tudo quando sai da fase de ser um menino, quando ele sai da fase de ser uma criança imatura. Então aí sim ele passa a ser senhor de tudo. É o cristão, é o servo de Cristo que entende a sua identidade em Cristo. Eu estou falando daquele que deixa de viver como servo, deixa de viver como escravo, que é aquele que está movido por regras externas e passa a viver como filho, que é alguém que está movido por uma intimidade com o Pai. Então, vamos deixar de ser menino? Paulo dizia, olha, antes quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino, mas logo que amadureci, deixei as coisas de menino. Então Deus está te convidando para deixar de ser menino e ser herdeiro, para desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Toma posse dessa palavra em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te dar graças por esta palavra tão preciosa que o Senhor tem nos enviado. Eu peço que o Senhor nos ajude nesse processo de amadurecimento espiritual, pois nós queremos, Senhor, desfrutar da herança, desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que verdadeiramente nós possamos deixar de ser meninos imaturos e possamos assumir, Senhor, essa posição de herdeiro, de filho, para usufruirmos da herança que o Senhor já disponibilizou para nós e assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Não esquece de comentar o que Deus falou com você através desse vídeo. Curta o nosso vídeo, compartilhe com mais alguém. Deus falou com você? Escreve aí para mim como foi que Deus falou com você. E se Ele falou com você, mande para mais alguém, que certamente Deus quer falar com mais alguém também. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.